do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das cartas do Apocalipse. Chegamos na sexta carta, estamos finalizando. Hoje nós vamos estudar a carta que foi escrita à igreja de Filadélfia. Pegue sua Bíblia, abra por gentileza em Apocalipse 3, verso 7. Vamos estar lendo o texto que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus por isso. Chegamos na sexta carta, a penúltima carta que foi escrita para as igrejas do Apocalipse. E aqui nós nos deparamos com a igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Amor fraternal. E essa igreja ela tem uma particularidade que chama atenção. Diferente das outras, essa igreja ela não recebe uma reprovação do nosso Senhor Jesus. Esta é a única igreja que não recebe nenhuma reprovação. Nós vemos aqui, como eu já disse nos estudos anteriores, Jesus ele sempre se apresenta de uma maneira que acaba falando bastante com a igreja. Aqui ele se apresenta dizendo: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olhando para a história, procurando entender o contexto da igreja de Filadélfia, esse povo eles estavam passando por perseguição, esse povo estava sendo perseguido, e esse povo precisava de uma provisão ou de uma porta de escape do Senhor por conta da perseguição. A própria carta vai revelar que havia uma perseguição interna e uma perseguição externa. Havia uma perseguição por parte do império e havia uma perseguição interna de alguns que Jesus ele chama de sinagoga de Satanás, alguns que se diziam judeus, mas não eram, estavam mentindo. Então nós vemos aqui que Jesus ele se apresenta, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Quando Jesus diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, a palavra, a raiz da palavra usada aqui para verdadeiro, ela é a mesma raiz da palavra fiel. Então, Jesus está dizendo, isto diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel, pois haviam se infiltrado na igreja alguns que se diziam judeus, querendo trazer costumes que já não cabiam mais para a igreja, alguns que se diziam que eram, mas de fato não eram cristãos. Como nós vimos na lição anterior da igreja de Sardes, por exemplo, que tinha nome de que vivia, mas na verdade estavam mortos. Da mesma maneira, alguns judeus que chegaram em Filadélfia, eles tentaram introduzir doutrinas estranhas, e nós vemos isso aqui porque Jesus ele se apresenta à igreja dizendo que dele vinha uma mensagem verdadeira. Por isso ele diz, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, ou como eu disse, aquele que é fiel. A mensagem de Jesus ela tem total credibilidade. A mensagem do Senhor Jesus ela é verdadeira, glória a Deus por isso.
E ele continua a carta dizendo que ele é aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele diz, porque ele tem a chave de Davi. Glória a Deus por isso. Como eu disse, havia uma perseguição interna, uma perseguição externa, e esse povo precisava de uma porta de escape. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 22, no verso 22, diz assim, e porei, havia uma promessa para o Messias, e porei a chave da casa de Davi sobre seus ombros, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Jesus é esse, né? É aquele de quem foi profetizado. Isaías é chamado profeta messiânico justamente porque ele profetizou muito sobre o Messias que havia de vir, sobre Jesus Cristo. Então, ele responde, ele se coloca nessa posição, ele é o possuidor da chave de Davi. E ele pode abrir aquilo que ninguém pode, ele pode fechar aquilo que ninguém mais vai poder abrir. O nosso Senhor, ele tem todo o poder e autoridade. No livro do Apocalipse ele diz, todo o poder e autoridade me foi dado. Glórias a Deus por isso. Nós vemos a autoridade e a soberania de Jesus Cristo. E nós continuamos aqui no verso 8, ele diz, conheço as tuas obras. Como sempre, Jesus ele sempre enfatiza isso, ele conhece as obras, aquilo que está sendo feito na sua igreja, pois ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja. E Jesus ele já vem com uma solução, lembra? Que a igreja está passando por uma perseguição, ele já diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Glória a Deus por isso. Não adianta, aquilo que Jesus abre, aquilo que Jesus ele nos dá, se nós permanecermos fiéis a ele, ninguém pode tomar, ninguém pode remover aquilo que Jesus determinou. E ele diz assim, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é uma característica, irmãos, tão latente, nos dias de hoje. Eu dirijo uma congregação, sou dirigente de igreja, ministro a palavra, ensino, e muitas são as pessoas de muitas igrejas, de muitas congregações que às vezes nós nos deparamos, conversamos, aconselhamos. Muitas pessoas têm se sentido fracas, desanimadas, pensando em parar, pensando em retroceder. Porém, a palavra de Jesus Cristo para a igreja de Filadélfia, ela ecoa para a minha e para a sua vida. Não desista, ainda que você tenha pouca força. Guarda a palavra do Senhor Jesus no coração, não negue o nome dele. Jesus ele está enfatizando aqui para esta igreja de Filadélfia, isso serve para mim, isso serve para ti. Nós vemos aqui tantas pessoas estão querendo negar o nome de Jesus por tão pouco, alguns pela sua carreira, pela sua profissão, outros por familiares, amigos, segurança, dinheiro, prazeres. Tantas coisas estão fazendo com que as pessoas neguem o nome do Senhor Jesus. Tantas coisas estão tentando seduzir os crentes para fora da igreja, para longe do seu Senhor. O conselho de Jesus é: guarda a minha palavra. Glória a Deus por isso. É como o salmista vai dizer lá no Salmo 119, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar e esconder a palavra do Senhor Jesus em nossos corações. Verso 9, ele diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que fareis que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Glória a Deus, que declaração maravilhosa. Jesus fez questão de enfatizar que ele amava essa igreja, não porque eles tinham algo a oferecer para ele, não, mas porque eles estavam guardando a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, porque eles não estavam negando o nome do Senhor Jesus, nem mediante a perseguição, nem mediante a afronta, nem mediante calúnia. Quantas pessoas
param, mas Jesus está dizendo: ei, eu vou trazer aqueles que estão te perseguindo, eu vou trazer aqueles que estão te confrontando, aqueles que são da sinagoga de Satanás, tem alguns que se dizem crentes, né? Judeus, mas não são. Eu vou fazer com que eles venham e peçam perdão, né? Quando diz aqui, e adorem prostrado aos teus pés, e te peçam perdão, porque vão saber que eu te amo. Glória a Deus por isso. Vale a pena ser fiel, vale a pena, irmãos, nós não negarmos ao Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, vai dizer que o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Se nós continuarmos trabalhando e nós não desfalecermos, diz assim, né? O nosso trabalho não é vão no Senhor Jesus. Amém? Nós vamos colher no devido tempo aquilo que nós temos plantado, né, na casa do Senhor. E ele continua dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esse versículo 11 ele é maravilhoso. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É interessante que Jesus usa a palavra sem demora. O Senhor, ele remove a demora da espera. Vou dizer novamente, o Senhor, ele remove a demora da espera, né? Pois quando nós estamos esperando algo, e, por exemplo, com um horário marcado, e dá o horário, e aquilo que nós estávamos esperando não aconteceu, quem estava esperando não chegou, há uma demora, há um atraso. Muitas vezes isso causa ansiedade nas pessoas, porque há uma demora, cria-se uma expectativa, quando vai vir, quando chegará. E que Jesus está dizendo para esta igreja: eis que eu venho sem demora, a demora foi tirada. Quer dizer, se alguém não demora, é porque chega na hora certa. Jesus Cristo, ele chega na hora certa. Glória a Deus por isso. Jesus vai chegar na hora certa que você precisa. Jesus, ele não vai se atrasar, ele não demora. Aleluia. Mas para aqueles que guardam a sua palavra, para aqueles que não negam o seu nome, ele vai chegar na hora certa, ele vem sem demora, e ele está fazendo um alerta para a igreja: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12 diz assim: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui, para nós entendermos aqui as recompensas do vencedor, a quem vencer. Primeiro, ele diz: eu farei coluna no templo do meu Deus. Nós sabemos que as colunas são aquilo que dão sustentação a uma estrutura, a uma edificação. As colunas dão sustentação. Mas aqui eu entendo que não no sentido de sustentação, no sentido assim, não que esses que venceram serão umas colunas e eles serão a fonte da sustentação, não. Porque também nós podemos interpretar para um outro lado que aqueles que se tornarem colunas, eles não vão poder se mover, as colunas não se movem. Porque quando as colunas não se movem, elas estão travadas. Então aqueles que vencerem permanentemente estarão no templo do Senhor. Glória a Deus por isso, porque são colunas. Não que o templo depende da sustentação deles, mas porque eles estarão firmados lá, uma vez para todo sempre. Porque a palavra diz: e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Às vezes eu gosto de conjecturar, ouvindo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, e quando ele diz aqui: escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, algo que vem à minha mente é como uma carteira de identidade, onde está registrado ali os seus dados, algo para que nós possamos entender: escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
É como se você pegasse ali o seu RG, nas costas do RG tem lá, filiação, que é o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Imagina, irmãos, conjecturando para nós podermos entender aqui, qual é a sua filiação quando nós estivermos no céu? Este é filho de Deus. Glória a Deus. Pastor, como assim? A Bíblia vai dizer, primeiro, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai dizer, ele veio, a partir do verso 9, ele vai dizer, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Qual é a sua filiação? Filho de Deus. Colocarei sobre ele o nome da cidade do meu Deus. De onde vens? Qual é a sua cidade? Da Jerusalém celestial. Glória a Deus por isso. Ele diz, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também darei o meu novo nome. Glória a Deus por isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, o Espírito Santo está dizendo, o Espírito Santo está falando, ele falou naqueles dias, ele fala também nos dias de hoje. Quem tem ouvidos, ouça, preste atenção, dê ouvidos. Aquilo que foi ensinado lá atrás serve para o nosso ensino, para a nossa edificação nos dias de hoje. Deus abençoe, até o próximo estudo, fique na paz do Senhor Jesus.